Como conhecemos se estamos realmente na presença de Deus e se o conhecemos de verdade? Como nós podemos ter essa visão de nossas vidas, como podemos olhar para as nossas vidas e reconhecer que estamos em Deus? O discípulo João, o apóstolo João, ele deixa na sua carta uma recomendação, um ensinamento que nos chama a atenção a entender como eu sei se realmente eu estou conhecendo a Deus. 1 de João, capítulo 2, o versículo 3, eu vou direto na leitura, hoje não terei tempo para introdução, diz assim: e nisso sabemos que o conhecemos, quer dizer, é essa maneira que você vai saber se você conhece ou não, se guardamos os seus mandamentos. Aqui é uma direção. Se eu guardo os seus mandamentos, se eu obedeço sua palavra, eu conheço a Deus. Agora, em virtude dessa palavra, em virtude do que o João está dizendo, eu acredito que nós precisamos ser um pouquinho mais minuciosos ainda do que o próprio texto já diz. Toda palavra direcionada de Deus para mim, essa pregação agora, esse ensinamento do Espírito Santo para você, ele é como se fosse um mandamento. É um mandamento, é uma direção para a sua vida. Eu vou falar daqui a pouquinho, tenho falado já nos últimos dias bastante sobre os evangelhos, bastante pregação sobre o evangelho. Eu já vou falar de Mateus capítulo 16. Mas nós temos que ter um coração muito, muito, muito sincero, muito simples, humilde para reconhecer se conhecemos a Deus ou não. Porque se eu conheço a palavra de Deus, se eu tenho entendimento de Deus, eu conheço o próprio Deus. O próprio João continua falando, versículo 4 ele fala: aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Mas qualquer que guardar a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente de maneira aperfeiçoada, nisto conhecemos que estamos nele. Então veja que à medida que vai passando o tempo, a sua fé, o seu amor e o seu conhecimento de Deus vai ser aperfeiçoado. Aperfeiçoar é melhorar. Você vai melhorando, você vai aprendendo. Há coisas que você não entendia, você vai começando a entender. Há coisas que você não conseguia praticar, você vai tendo domínio próprio, conseguindo praticar. Você vai tendo essa capacitação da palavra. Deus vai capacitando você pela palavra, vai te ensinando você. E assim você vai conhecendo a Deus. Agora, em contrapartida, o que ele mesmo fala? Se isso me dá a referência que eu conheço a Deus e mostra que realmente estou perto de Deus, em contrapartida, se eu não estou perto de Deus, é porque as palavras do Senhor não têm sido praticadas por mim. Exemplo, eu vou fazer o seguinte, vamos lá no livro de Mateus, capítulo 16, no versículo 1. Aqui entramos um pouquinho mais adentro sobre o assunto. Diz assim: chegando os fariseus e saduceus, os religiosos da época, para o tentarem. Veja que os religiosos, eles não conhecem a Deus, eles não são do Senhor e ainda duvidam daqueles que vivem a palavra, daqueles que procuram andar nos mandamentos de Deus. Tentação é o mesmo que tentar provar, tentar fazer que Jesus fosse envergonhado, coisa do tipo. Aí diz: pediram-lhe que lhes mostrassem algum sinal do céu. Paro aqui antes de ouvir as palavras que Jesus vai responder estes fariseus e saduceus. Veja que até hoje, assim como nos dias que Jesus pregava as boas novas, ensinando os evangelhos, ensinando o perdão, o amor, a cura, a libertação, a salvação por meio do Filho de Deus, ele estava no meio de pessoas que pediam todos os dias um sinal. Veja que coisa séria, nos dias de hoje também é assim. As pessoas também pedem sinal. Ah, Deus, me dá um sinal. Ah, Deus, me mostra. Vamos fazer o seguinte: quanta coisa da parte de Cristo você conhece? Quanta palavra tem lhe fortalecido? Quanto ensinamento você já tem? Quanto do Evangelho você já ouviu, já aprendeu? Mas mesmo assim, você ainda pede sinais para o Senhor.
Você não consegue compreender a grandeza da palavra. Você não consegue entender. O próprio João fala isso, se não me engano, acho que é o próximo versículo ele fala disso. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Então, quer dizer, a referência que eu tenho que ter como exemplo, porque ele pede, olha, eu quero um sinal, um exemplo que o Senhor é de Deus. Eu quero saber, Jesus. Eles pedem um sinal. Então a referência é, se eu tenho que andar de maneira semelhante a Cristo. Isto demonstra que eu conheço Jesus. Agora, em contrapartida, mais uma vez, se eu digo conhecer Jesus e tenho ações, atitudes totalmente contrárias às boas novas, ao Evangelho, isso mostra que eu não conheço a Deus. Você é uma pessoa que vive truculenta, você falta pouco soltar os cachorros em cima do vizinho, falta pouco, essa expressão você sabe que é uma expressão que o pessoal usa para brigar, para xingar, para poder arrumar contenda, ira, briga. Nós temos que ter um cuidado, porque enquanto Jesus Cristo está nos ensinando, doutrinando, toda a palavra é como um mandamento. O perdão, o amor ao próximo é uma dívida que nós temos e é diário isso deve ser diário na nossa vida. O Evangelho deve ser a base para tudo, a base para você enfrentar uma dificuldade emocional, espiritual, na tua carne, você está sofrendo com alguma enfermidade, você tem que combater. E para isso você tem que conhecer a Deus. Porque senão você pode agir pensando que tudo que você está fazendo é algo que agrada a Deus e você nem sequer tem se aproximado de Deus. Aí Jesus, ele dá uma palavra meio ríspida para esses homens. Olha o que ele fala. Mas ele respondendo disse, quando é chegada a tarde, vocês dizem, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, vocês falam, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Aí ele diz, hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos. Tem gente que tem tanta informação, tem gente que sabe tanta coisa, tem gente que ela consegue discernir coisas até difíceis, vamos dizer assim, conhecedora, ela consegue entender tudo, mas ela não entende as coisas de Deus. Ela não consegue entender os sinais que estão acontecendo. Estes fariseus, estes saduceus, também outros que também andavam contra Jesus, escribas, não é o caso desse texto aqui, mas eram aqui os religiosos da época que andavam contra Jesus, que estavam sempre apregoando contra a verdade, que é o que até hoje acontece. Porque quem não conhece Jesus Cristo, ele é só um religioso. Pode ser um pregador, pode ser um reverendo, pode ser um padre, pode ser quem for a pessoa, a denominação, independente. A pessoa que ela não tem como base o conhecimento de Deus, ela não conhece a Cristo, ela não pode ensinar, tá? Ela está ensinando somente as coisas naturais. Ela só ensina as coisas naturais, as coisas que a pessoa estudando na escola ela aprende. A profundidade das coisas de Deus só tem conhecimento quem realmente... Eu vou dizer uma pergunta para você. Já teve aquele momento de você fazer uma leitura, você não entendeu o texto, você lê, estudar e procurar, mas eu não entendo nada da Bíblia, pastor. Tudo que eu leio parece que a Bíblia é um livro fechado, não compreendo nada da palavra. Isso é devido você não conseguir entender que sem o Espírito Santo te revelando, te dando ensinamento, te fazendo crescer e conhecer a Deus, você não vai entender. Você precisa estar em santidade. O Espírito Santo de Deus, a Bíblia fala que o Espírito Santo tem ciúmes. Quer dizer, o Espírito Santo ele não vai dividir a tua vida, não vai tentar obrigar você a ser alguém ao qual o pecado domina. O Espírito Santo te convence que você está em pecado, mas quem decide se você vai parar com ele é você. Ah, eu quero ver um sinal que é de Deus mesmo. Eu já ouvi muita gente falar mais ou menos assim, o dia que eu tiver já de uma certa idade, aí eu me arrependo, aí sim eu vou para a igreja, aí eu faço alguma coisa, mas agora não. Eu tenho muito tempo, quer dizer, a pessoa ela diz que acredita em Deus, é o teu caso muitas vezes. Você diz que conhece a Deus, que ama a Deus, mas você não reconhece os sinais dos tempos.
Veja que desde o princípio, desde o início, de Gênesis, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia sempre está apontando para a nossa salvação, para a nossa redenção em Cristo Jesus. Tudo levava a entender sobre Cristo, e até hoje essa religião, até hoje não dão crédito a Cristo. Aí Jesus fala uma coisa, versículo 4, uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal se lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Aqui eu quero parar um pouquinho. O que ele fala? Olha o exemplo que Jesus dá. Ele fala assim, olha, essa geração é uma geração adúltera. Quando se fala de adultério, é de você realmente adulterar alguma coisa. Adultério, eles adulteravam contra Deus. Eles diziam ser de Deus, as palavras que eles diziam, claro que pelos mandamentos da lei, eles eram rigorosos com o aplicar da lei sobre os pecadores, mas não sobre seus pecados. Então, eles eram duros com aqueles que pecavam e erravam, e eles eram daqueles que apedrejavam mesmo. Já com os pecados pessoais, eles não faziam isso. Com os erros pessoais, eles absolviam, eles matavam uma ovelhinha lá e estava tudo resolvido. Matavam um bezerrinho, estava tudo resolvido. Eles sacrificavam para serem perdoados. É o que mais ou menos acontece até hoje. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Faça do jeito que eu estou falando que você faz, mas eu posso fazer do jeito que eu quiser. Só que quando Jesus fala sobre isso, ele fala desse sinal, o sinal do Jonas. Que sinal do Jonas? Eu queria ter o tempo hábil para a gente ir lá em Jonas, estudar todos os 4 capítulos de Jonas, bem curtinho. Se você nunca leu um livro inteiro da Bíblia, abra o livro de Jonas e leia os 4 capítulos. Rapidinho, coisa de 10 minutos, você faz toda uma leitura e entende a história. O Jonas foi um profeta conhecido como fujão, ele fugiu da vontade de Deus, foi colocado dentro do ventre de uma baleia, porque ele foi lançado no mar, a desobediência a Deus. Deus ouviu depois de 3 dias que ele estava no ventre daquela baleia, como se ele mesmo diz, 3 dias clamei do inferno, já também levando a alusão a Cristo Jesus. Jesus aqui nesses dias fazia alusão à mesma coisa. 3 dias ficou Jonas dentro da barriga do inferno, da barriga daquela baleia, e ali ele clamou a Deus. E Deus tirou ele dali. E quando ele voltou, ele trouxe salvação para a cidade de Nínive. Lá a história de Jonas fala isso. Eu, falando por alto, não tenho tempo de abrir todo o texto, mas ele não queria pregar, não é o caso de Jesus. Mas a história conta que Jonas não queria ir até Nínive porque sabia que Deus é misericordioso. E aí quando ele vai até Nínive, ele apregou, essa cidade vai ser consumida, vai ser destruída essa cidade. Nínive é a capital da Síria. Vocês vão ser destruídos porque vocês não conhecem a Deus, porque vocês não amam a Deus. Os pecados de vocês subiram até o Senhor e vocês vão ser destruídos. Toda Nínive se rendeu aos pés do Senhor. Se curvaram, se arrependeram, e a Bíblia fala que Deus passou com misericórdia e eles não foram destruídos naquele dia. E naquele dia o Jonas promoveu algo trazendo alusão ao próprio Cristo. Jesus Cristo também seria 3 dias para que ele ressuscitasse e trouxesse a redenção, para trazer o perdão, a graça a todos nós. Então Jesus ele fala, olha, o sinal que vocês querem é o sinal do profeta Jonas. Ele apregoou depois de 3 dias no inferno, que é o mesmo que Jesus também fez. Ele passou o dia que Jesus morreu na sexta-feira. Ele morreu e ficou 3 dias no inferno. Ao 3º dia, quando deu o 3º dia no domingo, ele ressuscitou. Quer dizer, esse é o sinal. Quando ele ressuscitou, quando Jesus Cristo ressuscitou, ele trouxe a mim e a você, ele trouxe a qualquer ser humano que arrependesse dos seus pecados o direito de ser salvo e livre da condenação eterna. Então veja que esses sinais da Bíblia, a Bíblia está tantos mandamentos, tantos ensinamentos, mas nós não examinamos, não estudamos. Lembra que aprendemos mais cedo com João? Ele disse assim lá na sua carta, 1 João capítulo 2, ele disse, olha,
nós conhecemos a Deus assim. Aí ele fala, se guardamos os seus mandamentos. Como que eu vou entender os mandamentos? Como que eu vou entender se eu não mergulho, se eu não me aprofundo na palavra? Você vai ficar um mero conhecedor do que dizem para você. E quando falo para você isso, aqui estou pregando com a intenção de você conhecer o Evangelho, as boas novas, para que salvação entre na sua casa. Agora, vamos dizer que esse pastor que está louco, o pastor está doido aqui. Vá à Escritura, leia, você entenda. Vá lá em Jonas, veja o que aconteceu com ele. Vocês viram o que aconteceu com... Quer dizer, os fariseus e saduceus sabiam desses sinais. Sabiam que Moisés apontava para o Cristo de Deus. Eles sabiam que Abraão apontava para Jesus. Abraão, antes da lei, ele entregou o dízimo para o rei de Salém, Melquisedeque, que era o próprio Cristo, que entregou os dízimos para este rei. Ele entregou para o próprio Deus, para o próprio Cristo. Agora, eles conheciam, eles sabiam dessas palavras. Então, quer dizer, você pode ser um conhecedor muito grande de muitos textos da Bíblia, você pode ser um teólogo, você pode conhecer de tudo, mas ele fala, vocês conhecem tudo que é da ciência, de conhecimento? Conhece do tempo, conhece das estações, conhece o tempo de plantar, o tempo de não plantar, vocês sabem tudo. Mas os sinais dos tempos vocês não conhecem. Eles não estavam entendendo que Jesus veio como Jonas, para trazer uma palavra de arrependimento, para que houvesse arrependimento aos corações, houvesse então a conversão e salvação. Só que as pessoas, elas não conhecem a Deus, e por não conhecerem a Deus, não entendem, não sabem qual é a personalidade de Deus, de amor do Senhor. Quer conhecer a Deus, a sua vontade plena? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o amor de Deus. Isso é a personalidade de Deus. Deus quer te salvar. Ele deu a vida de seu Filho para te amar. Quem é o Filho de Deus? É a palavra testificada. Aí a gente pede sinal. Eu preciso de encontrar um profeta para profetizar na minha vida. Eu preciso de encontrar alguém para me revelar o que está acontecendo na minha vida. Você precisa obedecer a palavra, os mandamentos que já te foram dados. Ô cristão, amigo, amiga, vá à palavra. Olha o que diz o versículo 5. Versículo 5 fala, e passando seus discípulos para outra banda, tinham se esquecido de fornecer-se de pão. E Jesus disse, adverte e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam, ficavam falando entre si, dizendo, é porque não nos fornecemos de pão? Entenda que os discípulos não entenderam porque Jesus falou. Eles não pegaram um pão, passaram para outra margem do mar. E quando estão ali, Jesus fala, olha, cuidem para que vocês não peguem do fermento dos fariseus. Aí ele explica, os discípulos não entenderam o que queria dizer. Ele pensava que era do pão, o fermento que faz o pão. E Jesus, percebendo isso, disse, por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não vos terdes fornecido de pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães, dos 5.000 homens e dos quantos cestos se levantastes? Quer dizer, vocês não se lembram que comigo, o Senhor, eu acredito que vocês já deveriam entender que haveria multiplicação. Sempre Deus pode multiplicar. Aí ele fala, nem dos 7 pães para 4.000 de quantos cestos levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito de pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Ele pergunta, puxa, mas vocês não entendem. Eu não estou falando de fermento do pão, não. O fermento dos saduceus é essa religiosidade, essa implicância. Tem gente que ela
é de Jesus, ela fica, não, porque vocês não guardam sábado, não, porque vocês não usam, a mulher na igreja não usa a saia, não, porque vocês deixam que a mulher passa batom nos lábios, porque isso não sei o quê, porque isso, aquilo lá, porque vocês não põem o véu na cabeça, porque assim, porque na igreja de vocês tem pastora, porque, quer dizer, esse fermento é só para tirar você do conhecimento de Deus. Olha o que Jesus fala, ele disse, olha, você tem que se livrar desse fermento do fariseu. O fariseu conhecia a palavra, o fariseu tinha entendimento sobre Jesus, eles sabiam que Jesus viria para salvá-los. Tudo apontava para o Filho de Deus, para a redenção. Mas quando o Filho de Deus veio, eles não deram crédito. Quer dizer, o próprio Cristo disse, vocês me buscam, falam bonito com os lábios de vocês, mas o coração de vocês está longe. Quer dizer, vocês não me conhecem. Terminando, então compreenderam que não dissera que se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. O que era a doutrina dos fariseus? De hipocrisia. Falar e não fazer. Dizer que conhece, mas não conhece. Então, se você quer crescer nessa graça de Deus e conhecer de verdade a Deus, você também precisa deixar de lado essa doutrina de ficar sempre em dúvida de tudo, você não conseguir buscar realmente a Cristo porque você fala, eu não sei quem está certo, cada um fala alguma coisa, estude a palavra, Deus vai se revelar para você. João disse, ele disse, se você conhece e aplica os mandamentos, é porque você conhece ele. Os mandamentos, hoje essa pregação é um mandamento para você. Tire esse fermento dos fariseus, sabe essas palavras, essas picuinhas que ficam colocando, me desculpe a expressão, minha mãe falava assim, essas minhocas que ficam colocando na sua cabeça. Você fica cheio de dúvida, porque eu não sei, não sei não se é bem assim. Isso aí é tudo enganação do inferno, que está vindo promover sobre você, ao invés de você crescer, você está piorando. Você está piorando. E por que está piorando? Porque Deus não está te ensinando? Não. É porque você não conhece a Deus. Se conhecesse a Deus, você não ficava aí pensando em falar mal dos outros, de fofoca, de picuinha. Você pensava somente naquilo que Jonas foi o sinal, como Jesus disse, 3 dias. É o que Cristo fez por nós. Em 3 dias, Ele trouxe a redenção para toda a carne, para todo ser humano que se arrependesse, teria o direito da salvação. Que esse direito seja sobre você também, em nome de Jesus. Que você também baixe a guarda e conheça a Deus de verdade e pratique o Evangelho. E você será bem-sucedido e no último dia será salvo, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai querido e Pai amado, eu apresento a Ti os copos com água, apresento a Ti essas vidas. Tem chegado a mim muitas, mas muitas mensagens sobre pessoas com dengue, pessoas até mesmo com o Covid, ó Deus, gripes fortíssimas, pessoas que estão com febre, pessoas que estão com dores. Jesus, entra, meu Pai, nesta brecha, onde uma enfermidade está dominando. Eu creio no Teu poder e na autoridade que há no Seu nome. Onde houve um AVC e o médico disse que nós temos que saber o que vai acontecer. Já está determinado que não acontecerá nada de ruim. A bênção de Deus já é desta mulher. Aquela pessoa que está na UTI com um problema no pulmão, essa pessoa que está na UTI até mesmo como se tivesse água no pulmão, a pneumonia, essa pessoa que está com o coração batendo fraco. Jesus, passa agora curando essa pessoa que está com o joelho doendo, com as pernas doendo. Jesus, essa pessoa que tem dor de cabeça todos os dias. Em nome de Jesus, nós determinamos que todas essas enfermidades caiam por terra. Sai agora o mal que está no intestino, o caroço que está crescendo no seio, debaixo da axila. Eu digo, saia agora. Eu digo, essa massa que está crescendo na cabeça desta pessoa, saia daí agora em nome de Jesus, eu determino. Eu digo ao mal chamado endometriose. Eu digo ao mal, ao cálculo que está nos rins. Eu digo ao mal que está no fígado, eu digo a gordura no fígado, ao mal que está no pulmão, em nome de Jesus, caia por terra agora. Eu determino que todo este mal, o mal que está nas trompas, nos ovários, na bexiga, em todo o trato, ó Deus, da parte íntima da mulher, meu Deus, há um homem, ó Deus, sofrendo com problemas de hemorroidas, em o nome de Jesus,
que ao beberem desta água, Pai, com fé, não, meu Deus, a água, mas a fé que temos no Senhor, este sim, Jesus, é o fermento bom, a palavra, a fé, a oração, isso, meu Deus, trará vigor. Que todos que com fé beberem desta água sejam livres de toda enfermidade, curados em nome de Jesus. Se você crê, diga amém, beba comigo desta água para a glória de Deus.